Boa noite, gente. Meditando mais um texto, um contexto aqui na Bíblia, ok? Que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 13. Vamos lá? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vós que tenha padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e o que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não se permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é verdade, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, gente, aqui Paulo exortando e consolando os cristãos da cidade de Galácia, da primeira igreja do século I, em que os cristãos, judeus cristãos, estavam ainda sobre a orientação, sobre o tacão da lei mosaica, mas como eles tinham recebido o evangelho de bom grado por causa do apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias, mas mesmo assim eles batiam uma dúvida. Então Paulo, uma certa feita, foi para a cidade de Gálatas para orientá-los e trazer a eles a consciência de que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você não tem que andar mais pelas obras da lei, sim pela obra da graça, da fé na palavra e no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pela lei ninguém se salvará. Por que, pregador? Porque a lei, ela condena. Ela não absorve, ela condena. A graça nos absorve de todo e qualquer pecado, com exceção de um, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é o meu caso nem o seu, ok? Então fique livre de toda a condenação da pseudo-lei judaica cristã, que até porque nós moramos no Brasil.
Você não tem que seguir rito nenhum judaico. Você não tem que ter nada de nada com relação à cultura judaica, porque acha que por ser uma terra de Deus e onde Deus pisou e tal, aquele fanatismo todo. Agora nós vemos aí um coach gospel aí, rebatizando as pessoas no Rio Jordão. Gente, é muita loucura. É muita loucura. O que estão fazendo com o evangelho? Estão banalizando o evangelho, estão passando por cima do sangue do Cordeiro, não estão nem respeitando a Cristo como Senhor, cabeça da igreja. Mas aqui está a verdade do evangelho. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão sobre maldição. E essa maldição, meu amado, não é satânica, não. É divina. É o próprio Deus que impetra. Por quê, pregador? Porque foi a lei que crucificou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra deles lá na cruz? Aquela multidão toda? Aquele filme do Mel Gibson fala bem claro. E todos os filmes que reportaram a crucificação de Cristo, mas aquele filme me traz a essa memória, que no meio da multidão, o que a multidão gritou? Caia o sangue desse inocente sobre nós e dos nossos familiares. Lembra? Pois é. Olha o que está acontecendo hoje lá. Essa é a maldição. Eles não entenderam que Jesus não veio para ser mais um ditador, ou um rei, ou um déspota, ou um tirano que os livrasse da Roma bélica da época, porque hoje a Roma não é mais bélica, hoje a Roma é religiosa, não é espiritual, é religiosa, e ela dominou o mundo inteiro com as suas mentiras de idolatria e sincretismos religiosos, porque do evangelho ela não tem nada de nada. Perceba-se isso, gente. É muito simples. Você é formado, você tem o pré, o primeiro grau, o segundo grau, faculdade, e você se curva a Deus de pedra, de prata, de bronze, de gesso, de madeira, e acha que está tudo bem. É como aquela prostituta de Provérbios capítulo 7. Paguei os meus votos, ou seja, ela era uma religiosa. Vem, vamos nos amar a noite inteira toda, porque meu esposo, meu marido saiu para trabalhar, só voltará no dia seguinte. Que isso, gente? Acorda, aqui está. Tem gente aí querendo guardar sábado, querendo guardar lua, querendo guardar dias de festas, sendo que isso tudo é caduquice do Velho Testamento. Todos aqueles que estão sobre o tacão do Velho Testamento estarão sobre maldição e serão julgados segundo esse livro. Você sabia que o mundo vai ser julgado por esse livro, a Bíblia? Sim, senhor. Sim, senhora. No céu serão abertos 3 livros. O livro da consciência, o livro das obras e o livro da vida. Não se preocupe se o seu nome não estiver no livro das obras e nem muito menos da consciência. Mas o seu nome tem que estar inscrito no livro da vida. Por que, pregador? Porque é isso que vai valer, meu. Porque por obras ninguém se salvará. Efésios 2:8 está escrito que é de obras para que ninguém se glorie. As religiões aí pregam a salvação pelas obras. Nada a ver. Jesus já nos salvou da condenação eterna. Ele gritou, o último brado de Jesus foi: está pago, Pai. Eu pago. Vocês não precisam pagar mais nada. Eu estou pagando a dívida de vocês. Mas aí vem os da barganha e querem que você pague. Mas nós não temos que pagar mais nada para ninguém. Por quê, pregador? Porque Jesus já pagou por nós. Ai deles que estão cobrando os pedágios gospels aí, com as suas indulgências gospel. Eu não quero estar na pele dessas lideranças eclesiásticas do mundo inteiro. O livro de Apocalipse, capítulo 22, vai pegar todos eles. Ai daqueles. Ficarão de fora os cães,
os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros e todos aqueles que amam e praticam a mentira. O que tem de gente mentindo no altar de Deus com títulos e sobretítulos de divindade, de autoridades eclesiásticas e sei lá, mas tá no gibi, meu irmão, mas isso não vale de nada. O que vai valer é você servir a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade e comungar a fé no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo seus dois únicos maiores mandamentos. Quais são eles, pregador? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Cumprindo esses dois mandamentos, você cumpriu toda a lei e os profetas. Você sabe quantas leis eram redigidas? É só você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são os livros da lei mosaica, ou seja, eram 655 leis mosaicas que ninguém conseguiria cumprir se hoje, em pleno século XXI, quisesse seguir ao pé da risca. Aí vem as seitas judaicas cristãs, querendo colocar um fardo sobre você, que você tem que guardar só um. Escrito em letras douradas no céu, a guarda do sábado. Se é para guardar o sábado, sabate, meu amado, minha amada, você que faz parte dessa religião, já está totalmente errado, porque na lei levítica do sábado, ninguém podia fazer nada de nada. Só no outro dia. Então já está tudo errado. E aí tem a escola sabatina. Já erraram completamente na sua exegética, na sua hermenêutica e na sua teologia, infelizmente. Mas aqui Paulo fala, Paulo destrona toda a doutrina judaica da época e nos coloca diante da fé viva em Cristo Jesus, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique livre de todo julgo religioso, de toda doutrina, de toda manipulação, de tudo aquilo que não tem base no Novo Testamento, gente. Muito simples. Que Deus te abençoe.